Baú da Felicidade, Roda Roda, Show do Milhão, Qual é a Música, dentre outros programas criados pelo Silvio Santos, ícone e que foi o maior comunicador da TV brasileira, sem dúvida nenhuma. Qual desses vai deixar mais nostalgia em você? Já comenta aí embaixo qual desses marcou mais a sua infância ou que você tem mais apreço por assistir o próprio programa Silvio Santos, que, sem dúvidas nenhuma, entretinha toda a família, né? Antes de mais nada, também peço humildemente aí o seu like, né? Para você deixar o like aí no canal, se inscrever se você gostar de receber conteúdos variados e também acompanhar o nosso podcast, tá? Do Acaso, todas as segundas-feiras às 19h30. E também se inscreve e ativa o sininho, beleza? E pessoal, a gente não poderia começar o Papo por Acaso de hoje, este segundo episódio, sem fazer essa menção, né? Sem falar dessa história incrível que o Silvio Santos construiu em toda a sua vida, sua carreira profissional, como ser humano e tudo que ele passou, né? A gente pode mostrar que a comunicação era um dom. Ele nasceu, ele construiu tudo que ele fez e sempre foi um bom patrão, uma boa pessoa para as outras, né? Então ele deixa um legado incrível e também uma última mensagem que com certeza a gente pode pensar, né? A vida que vale a pena ser vivida. Por mais que a gente saiba que a gente não leva nada dessa vida, a gente precisa criar uma história, construir algo que impacta na vida das pessoas. E foi isso que o grande ícone Silvio Santos fez em toda a sua trajetória. A gente vê a importância da comunicação, né, e tudo que ele construiu, porque ele foi um cara, uma pessoa que ele era inovador, ele inventava essas coisas, e antes mesmo de rede social e tudo mais, onde a TV também estava engatinhando, começando, ele teve ali o peito de acreditar nos seus sonhos, na visão que ele tinha do que podia dar certo. E um detalhe, ele acertava sempre, porque ele tinha a paixão pelo que ele fazia. A gente pode perceber que nos programas de auditório, né, a TV quando começou tinha também ali a questão de alguns programas, tinha muito ali o jornalismo, mas ele conseguiu inovar trazendo todo esse engajamento com o público, né? E por mais que hoje a gente tenha rede social, a gente vê que também tem todo um trabalho que é feito na rede social. Imagina quando não tinha nada disso, a gente não tinha tantas dicas, era puramente você ter o talento, ter a coragem de fazer e o feeling, né? Sentir ali a sua intuição. E ele falava muito disso. E a gente precisava seguir a nossa intuição, a nossa voz interior, porque ela nos diz muita coisa. Eu fico pensando, e eu posso dizer assim por mim, que ele com certeza é uma das poucas pessoas assim que me inspiram como profissional, como pessoa da TV. E, assim, eu fico realmente sentido, né, com a perda do grande mestre Silvio Santos, que é um mestre, um professor. Tudo que ele deixa no seu legado é muito ensinamento. Até porque eu tenho um perfil que eu também me vejo de uma forma criativa, de também inventar muitas coisas. Eu me vejo, me sinto muito aleatório nas coisas que eu faço, né? E vendo uma grande reportagem, uma matéria, né, que até a própria Rede Globo fez uma homenagem muito bonita e trouxe vários pontos da trajetória dele, inclusive quando ele trabalhava na Globo. E a gente via que ele era uma pessoa que ele não fazia uma coisa só. Ele gostava de muita coisa. Ele participava, ele fazia gincana, ele fazia programas de aquelas próprias pegadinhas, ele começou a trazer para os programas dele. Aí tinha competição de música, ele gostava de se envolver em várias coisas, né? E eu me identifico muito com isso, então por isso eu vejo ele como uma grande inspiração para minha vida profissional, principalmente como comunicador, né? Engatinhando aqui, mas eu vejo ele como um grande mestre. E a gente vê que essa matéria me ajudou também a relembrar muitas coisas que, pensando, eu falei, cara, eu já fiz muita questão de narração de esporte eletrônico, fiz também apresentação de gincanas, algumas coisas assim, mais internas, assim. Competição sempre gostei. E ele, cara, ele tinha uma pitada de coisas pulverizadas, mas que ele fazia muito bem. E ele conseguia enxergar a ideia dele, seguir a intuição e colocar em prática. E o mais importante, o que ele fazia, ele conseguia ter o público com ele. A gente vê que os programas deles, assim, era todos eles. O show de calouros, por exemplo, era tudo coisa assim. Ele tinha ideias, ele conseguia colocar essas ideias em prática. Quando ninguém acreditava, essas ideias viravam uma coisa absurda de bom, de entretenimento. O maior puro suco do entretenimento, vamos dizer, né? E, cara, a gente vê que como é importante você ter coragem para fazer as coisas, né? Então, ele mostra que com a comunicação, ele juntava com a sua coragem, com a sua perseverança,
para começar e construir tudo isso. Ele começou de camelô, nascido no Rio de Janeiro, depois teve aqui, né, boa parte da sua vida vivendo em São Paulo. E com a comunicação, você vê que teve até o caso, né, de quando teve o sequestro da filha dele. Depois do sequestro, ainda um dos sequestradores invadiu a casa dele, ele ficou de cárcere privado. E nessa ocasião, ele mesmo foi quem ajudou na negociação com a polícia ali e o sequestrador. Então, para você ver como ele era bom na comunicação, porque assim, cara, você lidar, ter a calma, a paciência de lidar com um bandido ali, e pode a qualquer momento tirar a sua vida, da sua família, tá transtornado, você não sabe o que ele tá pensando, e ele conseguir conversar de uma forma que foi assim decisiva nessa negociação com o sequestrador. E assim, mesmo depois de tudo isso, ele ainda tinha a calma de sair sempre com um sorriso no rosto. Então aí a gente pega algumas chaves, né, do que a gente veio falando aqui, que é a perseverança, a coragem e também não reclamar, né, o sorriso no rosto sempre, ativando o seu público. Então a gente vê que, cara, tudo é difícil na vida. Ele mesmo falava que, cara, se você quer fazer alguma coisa, saiba que tudo é difícil. Se for fácil, desconfia. Frases do próprio Silvio Santos. Então você vê assim, a comunicação é algo que a gente consegue, né, tá aperfeiçoando, aprendendo, mas você precisa também treinar a sua coragem, a sua perseverança e o principal, não reclamar, seguir sempre sorrindo. Tudo que você faz, você acha que em todos os momentos, todos os programas ele estava 100% feliz, sem problemas nenhum? Claro que não, ele é ser humano como qualquer outro, mas ele conseguia trazer sempre a felicidade. E assim, a nostalgia que fica é que a gente sempre lembra do programa dele. Você pode parar para pensar, eu, você, e a gente estava sempre assistindo com a família, né? Provavelmente com a família, com um amigo, com alguém querido, para dar uma risada, para ver aquelas gincanas, né? Eu não lembro o nome daquela gincana que o pessoal atravessava lá aqueles pulos, tinha aquele socão de borracha, você caía na água, enfim. Eu achava aquilo lá maneiríssimo. As próprias pegadinhas que tinha no programa dele, o roda-roda, aquelas a parte da palavra cruzada, né, da forca, né, que tinha no roda-roda Jequiti. E também, cara, qual é a música? Eu gostava demais. E o Show do Milhão, acho que esse foi, né, respondendo até aquela pergunta que eu fiz no começo aqui desse vídeo, foi o que me marcou mais. Show do Milhão eu gostava muito, por mais que todos são excelentes, mas o Show do Milhão eu assistia muito aqui, a gente sempre queria se desafiar entre a família aqui de quem acertava mais, qual que era a resposta correta, e aí saiu o jogo do Show do Milhão do PC. Cara, que época boa, né? Teve até um podcast, um dos primeiros episódios que a gente fez online, que eu falei que tinha montado um PC exclusivamente para jogar Show do Milhão. E era muito bom, cara. Aquilo lá reunia a família, tinha uma linguagem educativa, você vê que ele nunca precisou apelar nos programas dele para fazer a audiência ser boa, ser algo que cativava o público, né? Então, isso é um legado muito importante, que a gente consiga ver essas inspirações no nosso dia a dia, na nossa profissão. E não estou falando isso só para quem é comunicador, não, tá? Isso para a vida, né? A gente vê que é muito importante a gente seguir sempre o caminho correto, fazendo as coisas de forma leve e o que a gente acredita dentro da gente. E uma última cartada dele que todo mundo, né, se falou aí nas redes sociais também, é que durante, né, a perda do Silvio Santos, né, da sua morte ali, teve o anúncio em todas as emissoras, noticiando o que aconteceu, e o SBT seguiu com a sua programação normal, né, com o Sábado Animado, que era dos objetivos dele de deixar sempre as crianças com os desenhos ali pela manhã. Isso é muito bacana. E aí depois sim, teve também a cobertura, mas deixa um legado incrível. Deixa aí também nos comentários algum programa, algum momento marcante que você passou aí assistindo às tardes, às noites no SBT, com sua família, com os amigos, e algum outro momento que você acha legal mencionar da trajetória do Silvio. Ele que também já até tentou concorrer à presidência, né, para quem não lembra, em 1989, mas acabou que sendo barrado ali, né? Mas seria uma pena, porque seria um bom presidente com certeza. Mas é isso, pessoal, a gente vai deixar aqui um pequeno trecho, né, de alguma das falas dele aqui no final do vídeo. A gente presta nossos profundos sentimentos aos familiares. E eu acho que a todo o Brasil que sente, né, bem como nós, a perda de um grande ícone e o maior comunicador da TV brasileira. Obrigado, Silvio. Obrigado por todos os ensinamentos aí. E obrigado, pessoal, que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.
Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais. Eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem.